Fala turma, tudo bom? Turma, tudo beleza com vocês? Mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante que é sobre choque hemorrágico, né? Que está relacionado dentro dos atendimentos de pré-hospitalar, né? No atendimento a PH e até mesmo do atendimento ao paciente dentro do hospital. Turma, e antes disso, não se esqueça de inscrever no canal, tá? Dá seu like, seu joinha, compartilhe esse vídeo aula, que é de extrema importância para todos nós, beleza? Turma, vamos começar a falar então sobre choque hemorrágico, né? Que é de uma extrema importância, né? É muito mais complexo o choque hemorrágico do que um choque hipovolêmico, que seja ali desencadeado por um excesso de diarreia, vômito, que eu tenho que fazer o tratamento sim com um tratamento volêmico, né? E que seria o soro Ringer lactato ali de preferência. Porém, pessoal, quando a gente fala do choque hemorrágico, né? Onde eu vou ter uma perda excessiva de sangue, né? Do sistema circulatório ali, o paciente vai perder plaquetas, o paciente vai perder glóbulos vermelhos, o paciente vai perder glóbulos brancos. Então, o paciente, né, ele vai perder estruturas importantes do nosso sangue, que é de extrema importância para levar nutrientes e oxigênio para todo o nosso sistema, né? Então, o paciente que ele tem ali um choque hemorrágico, a gente tem que olhar ele com um olhar clínico bem significativo, porque é um paciente que pode a qualquer momento ali, dependendo da gravidade, né, desse choque hemorrágico, pode levar ele a óbito, né, evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Logicamente dizendo, turma, quando a gente fala em relação assim, o choque hemorrágico, eu tenho que fazer o tratamento com soro Ringer lactato de preferência. Lembrando, pessoal, que o nosso paciente, ele está tendo uma perda de sangue. E por que eu entro com soro? Porque eu preciso dar volemia para esse paciente. E dependendo do quantitativo de volume de sangue que ele perde, ele já começa a ter alterações de níveis de consciência, pressão arterial dele vai ficar baixa, então o paciente vai ter uma hipotensão, taquicardia, taquipneia, né? E outros fatores relacionados ao choque hemorrágico. Nesse caso, nós entramos então com o hemoconcentrado, né? Tá ali o guideline de 2019, ele preconiza para a gente então tratar o choque hemorrágico com a volemia, certo? De preferência aquecido, nosso paciente vai tomar muito cuidado para o processo de hipotemia, que a hipotemia pode levar o paciente à morte, né? Mas o guideline de 2019, ele preconiza para a gente, então, a gente entrar com tratamento volêmico. A gente tem que tomar muito cuidado, turma, em relação a esse tratamento volêmico, para não exagerar no tratamento, porque, na verdade, o que a gente precisa repor são hemos concentrados, né, de plaquetas, de hemoglobina e etc, porque é isso que ele está perdendo, né? Então, o meu paciente com choque hemorrágico, ele começa a ter uma hipoperfusão tissular, né, uma hipoperfusão neurológica, onde ele leva níveis de consciência baixo, ele vai ter um processo de hipoxemia, que desencadeia um processo de hipóxia. Isso leva clinicamente o nosso paciente a uma clínica bem significativa. Então, lá no guideline, preconiza, então, igual eu estava falando para vocês, que eu entro com um tratamento volêmico, sim, um Ringer lactato de preferência, porém, eu vou estar observando o quê? A pressão arterial do meu paciente. Então, eu vou tentar normalizar ali uma pressão arterial sistólica ali, a sistólica e a diastólica, alcançando até 90 milímetros de mercúrio, onde eu tento normalizar essa pressão até 90, entro com o hemo concentrado, faço um controle hemorrágico do meu paciente, lógico, isso é de extrema importância. Por quê? Porque se eu entro com muito volume e não faço um controle hemorrágico do meu paciente, eu vou ter uma hemodiluição. Então, turma, eu vou facilitar o processo da hemorragia e isso clinicamente vai ficar bastante ruim para o nosso paciente, tá? Então, eu tenho que observar muito esse processo.
na clínica, lá na prática, eu entro com essas volemias, né? Eu entro ali com gelco, né? 14, 16, periférico, eu preciso dar volume de extrema importância para o meu paciente. Vou monitorar o meu paciente, logicamente. Nós vamos falar um pouco sobre as classes e aí vocês vão observar que eu preciso desse monitoramento de que é muito importante, né? Então eu entro com esse volume, tratamento volêmico, gelco calibroso periférico, alcança ali então a pressão arterial sistólica ali até 90 milímetros de mercúrio, tento segurar ali, certo? E aí o que eu faço? Eu entro com hemo concentrado, lembrando que eu preciso fazer o controle hemorrágico, né, desse paciente, certo? Se eu não fizer o controle hemorrágico desse paciente, então as situações vão só piorar, beleza? Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Outro processo importante no choque hemorrágico, pessoal, porque o paciente está perdendo sangue. Se ele está perdendo sangue, ele vai começar a apresentar alguns sinais bastante interessantes. Por exemplo, ele vai ficar hipocorado, níveis de consciência baixo, pele fria, pele pegajosa, hipotenso, dependendo da classe que eu vou falar para vocês aqui, taquicardia, taquicardia, taquipneia, tá? Então, esses são fatores bem relevante que vai acontecer ao nosso paciente em choque hemorrágico, tá bom? E lembrando que o guideline preconiza isso pra gente, então sempre estabilizar a pressão de 90, tá? 90 milímetros de mercúrio, entro com o hemo concentrado, certo? Faço um controle hemorrágico de imediato, aí sim, depois eu entro então com mais volume para estabilizar uma pressão ali bem aceitável, tá? Muito cuidado ao excesso de volume, porque senão isso pode prejudicar o nosso paciente. Aí você vai perguntar assim, uai, professor, mas o paciente chegou lá na minha UPA, lá na clínica, não sei, em algum hospital aí, com a clínica de choque hemorrágico, mas como que eu vou saber a quantidade de sangue que esse paciente perdeu? Como que eu vou ter essa classe 1, 2, 3 e 4 diante de uma situação dessa lá na prática? É bem simples. Quando esse paciente chega, né, ou sofreu algum trauma e fora, e alguém pegou, uma pessoa leiga pegou, levou para o hospital e ele está com presença de hemorragia. Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, nós somos uma equipe e vamos trabalhar junto. Primeiro, um vai controlar a hemorragia, que é de extrema importância. O outro já vai pegar o acesso periférico calibroso, certo? Já prepara o soro Ringer lactato ali. De preferência, vamos aquecer, porque o meu paciente vai estar com a pele fria e ele pode desencadear um processo de hipotemia, que é algo que eu não posso deixar isso acontecer, certo? Logo após eu vou começar a monitorar o meu paciente. E como seria isso? Monitoramento precordial, com manguito, verificação de pressão, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, níveis de consciência, tá? Então eu já entro aí na escala de Como de Glasgow também, pra gente ver os níveis de consciência, tá bom? E aí eu entro em relação a esse quadro, tá? Porque lá no choque hemorrágico, pessoal, lá no PHTLS preconiza pra gente, né, esse quadro aqui. Então tem quantidade, né, de volume que o meu paciente perde. Aí eu tenho alteração de frequência cardíaca, alteração de frequência respiratória, pressão arterial e nível de consciência. O que nós podemos observar enquanto nós estamos monitorando o nosso paciente é o seguinte. Dentro da classe 1 e da classe 2, por exemplo, a classe 1 eu tenho ali uma perda aproximada de até 750 ml de sangue perdido, de volume que vai perder. Só que aí você vai se perguntar assim, uai, eu tenho frequência cardíaca normal, eu tenho frequência respiratória dentro da sua normalidade. E a pressão arterial do meu paciente se mantém normal. Sim, se mantém, porque a gente tem um processo de compensação. O nosso organismo, turma, vai trabalhar no processo de compensação para tentar manter os nossos órgãos em funcionamento. Por exemplo, ele pode fazer a liberação de drogas catecolaminas, por exemplo, uma adrenalina que é secretada, ela trabalha nos receptores alfa 1, beta 1 e beta 2, fazendo com que haja o que? Vasoconstrição periférico e o aumento de fluxo ali nos órgãos centrais. E
também trabalha em beta 1 ali, que é o coração, né? Então isso vai trazer força para o coração, tá bom? Beleza, turma? E aí, presta atenção, nível de consciência do meu paciente não tem alteração. Já na classe 2, onde eu tenho de 150 a 1.500 ml de volume perdido do meu paciente, a gente começa a perceber que eu tenho uma alteração de frequência cardíaca e frequência respiratória. Ela tende a ter um pouco de aumento. Por quê? Por que eu tenho a frequência cardíaca e a frequência respiratória um pouco alterada, porém a pressão arterial ainda continua dentro da sua normalidade? Mas o meu paciente já começa a apresentar um pouco de rebaixamento de nível de consciência. Por quê? Ele já começa a ter uma ansiedade leve. E essa ansiedade leve leva o meu paciente a ter alteração na sua frequência cardíaca, né? Onde, se vocês for estudar drogas vasoativas, vocês vão ver que existe lá adrenalina, noradrenalina, e elas são secretadas pelo nosso organismo, certo? E aí eu tenho aquela questão assim, meu coração vai ter um batimento mais rápido para tentar suprir as necessidades dos outros órgãos que venham a sofrer por falta de oxigenação, por falta de perfusão tecidual, tá? E aí o que acontece? Pressão arterial ainda está dentro da normalidade, mas o meu coração começa a ter um pouco de velocidade para suprir as necessidades. E aí você começa a perceber que o nível de consciência do meu paciente já começa a ficar meio alterado, meu paciente já começa a ficar ansioso. Beleza, isso pode ser na classe 2 até 1.500 ml, né, ali de volume perdido. Agora, quando eu estou monitorando meu paciente, ele tem presença de hemorragia e ele apresenta lá no meu monitor frequência cardíaca chegando até 140, frequência respiratória chegando até 40, e eu olho a pressão arterial do meu paciente que está baixo, certo? E aí eu vou observar o quê? Que dentro da nível de consciência do meu paciente, ele tem uma confusão. Desculpa, ele já começa... Desculpa, gente. Ele já começa a apresentar uma confusão mental. Por quê? Olha só, turma, se a minha pressão está baixa, frequência cardíaca alterada, frequência respiratória alterada, hipoperfusão neurológica, certo? Então, pouca oxigenação nos níveis neurológicos, pouca oxigenação, outras partes do tecido. E é o momento em que a gente entra o quê? Com o volume gélco na periferia, 14, 16, 18, certo? Entra o corrígeo lactato, certo? De preferência ali aquecido, porque o meu paciente pode estar já entrando no processo de hipotemia, e é uma coisa que eu preciso, gente, precisamos observar muito o nosso paciente em relação à sua temperatura, tá? A hipotemia, temos que tentar manter a temperatura do nosso paciente estável, dentro da sua normalidade, beleza? E aqui, turma, na classe 3 e na classe 4, eu já preciso de um hemo concentrado. Ele está perdendo o hemo concentrado, ele está perdendo sangue e eu preciso repor esse sangue. Lembrando que eu entro com volume, faço o controle hemorrágico, elevo a pressão do meu paciente até 90 milímetros de mercúrio sistólico, dou uma pausa, entro com o hemo concentrado, lógico, já tiver ali com o controle hemorrágico. Fiz o controle hemorrágico, entrei com o hemo concentrado, aí sim, eu aumento a taxa de volume para ver se eu consigo normalizar mais essa pressão. Ah, professor, mas eu fiz várias tentativas lá na clínica com tratamento volêmico, e não tá dando certo, não tá dando certo. Aí eu entro para a segunda opção, que eu posso então falar sobre a vasopressina, eu posso entrar aqui com a noradrenalina para ter um aumento, para normalizar essa pressão. Lembrando aos senhores e às senhoras que eu preciso normalizar o quê? A pressão, os sinais vitais, mas eu preciso controlar a hemorragia do meu paciente, beleza? E sempre lembrando que são classe 3 e classe 4, sempre eu vou precisar do hemoderivado, beleza? Agora olha só, ele já apresenta confusão, porém na classe 4 você vai ver que ele vai ter uma perda de 2.000 para cima de quantidade de ml, então aqui 2.000 ml equivale a 2 litros para cima de perda de sangue. Observa que vai ter alteração significativa da frequência cardíaca, alteração significativa da frequência respiratória,
É um paciente que vai apresentar hipotensão e ele já começa a ficar letárgico. Então a tendência aqui é só piorar. E eu não posso deixar o meu paciente piorando uma situação dessa aqui, certo? Então, vou retornar a falar a vocês. É necessário fazer o controle hemorrágico, hidratar, tratar o volume do meu paciente, mas eu preciso de um hemo concentrado. Tanto de plaquetas, quanto de hemoglobinas, tudo eu vou precisar. Beleza, turma? Então tá aqui um pouco sobre a aula de choque hemorrágico, é uma aula bem breve, certo? E eu vou estar fazendo uma série de vídeo aula falando sobre choque, onde eu vou falar sobre o choque distributivo, que dentro do choque distributivo a gente se caracteriza em anafilático, séptico e neurológico. Vou falar sobre choque cardiogênico, né, e o choque obstrutivo. E um pouco também, né, falar um pouco da fisiologia do choque hemorrágico, né, e falar também sobre as compensações. Beleza, turma? Turma, eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dá seu joinha. Vou repetir, não se esqueça, gente. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, faz o seu comentário sobre a aula. É muito importante esse feedback para nós aí. Beleza? Um abraço, turma. Beijo.